Boa noite para todas, para todos. Bom, eu estou com um sentimento essa noite, né? Possivelmente o bem mais importante, qualquer conteúdo que eu possa transmitir, é esse nosso encontro, possibilidade. Nós temos um primeiro encontro. Isso muitas vezes, quer dizer, abre uma série de possibilidades. Bom, antes de entrar no tema de hoje, eu gostaria de fazer algumas observações muito breves. Primeiro, esse tema sobre budismo e modernidade é uma coisa de uma amplidão assim, quase inimaginável, principalmente em termos de século XXI. E se a gente pensar que os relatos da modernidade budista na China, no Japão, na Coreia e em outros países diferem radicalmente, então eu me sinto obrigado a circunscrever, quer dizer, a fala de hoje integralmente, quer dizer, a questão da relação entre o budismo japonês e modernidade. Bom, mesmo assim, a questão é tremendamente complexa se a gente for imaginar, primeiro, que o Japão foi o primeiro país da Ásia a entrar na modernidade no final do século XIX. Segundo, que o Japão atravessou uma série de problemas, de dificuldades durante o século XXI. E hoje em dia, ele já se defronta com uma nova configuração. Então, a questão ela é tão complexa, ela apresenta assim, tantos aspectos, que eu vou ser obrigado a fazer um recorte. Ou seja, quando a gente faz um recorte, necessariamente nós omitimos muita coisa que pode até ser fundamental, pode ser importante, mas não existe outro jeito, que se a gente tenta falar sobre tudo, a gente acaba não falando sobre nada. Então, esse é um ponto assim, muito básico, muito fundamental. Então, já que o tópico dessa noite é a relação entre budismo e modernidade no Japão, eu gostaria de falar algumas coisas sobre o Japão, a relação entre o Japão e o Brasil, para iniciar. Bom, eu tenho uma peculiaridade muito forte na minha vida, porque, diferentemente daquilo que geralmente é o caso no Brasil, principalmente entre os brasileiros que têm uma formação acadêmica e intelectual no estrangeiro, eu não tenho uma formação na Alemanha, na Inglaterra, nem na França. Minha formação intelectual acadêmica é integralmente japonesa. Eu praticamente só pertenço ao universo japonês nesse sentido. O que provoca, às vezes, alguma estranheza, e eu vou falar um pouco sobre o porquê disso. Uma coisa que me chama muito a atenção, aliás, tem me chamado cada vez mais a atenção, é que, em que pese o Brasil ser o país que tem a maior população de imigração japonesa no mundo, não existe nenhum país no mundo que tenha uma imigração japonesa tão grande, tão longa e tão enraizada, em que pese existirem diversas influências da cultura japonesa no Brasil, cada dia mais eu tenho a sensação que o Japão permanece o grande desconhecido. É uma coisa muito impressionante, que, em que pese a profundidade do vínculo entre Brasil e Japão, nós realmente sabemos muito pouco um sobre o outro. Eu diria até mais. Não seria exagero dizer que, pelo menos no que diz respeito a algumas áreas da cultura, os japoneses conhecem muito melhor o Brasil do que os brasileiros os japoneses. Bom, posso dar um exemplo bem fácil. Eu nunca conheci um japonês de cultura que não conhecesse a bossa nova de Corre Salteado. Qualquer autor, qualquer compositor, qualquer autor da bossa nova é perfeitamente conhecido no Japão. Então, num certo sentido, o interesse, a curiosidade que eles têm por diversos aspectos da cultura brasileira é infinitamente mais forte do que seu correspondente. Esse é um ponto que me chama bastante atenção. Agora, quando a gente deixa de lado o problema da cultura japonesa em geral, quando nós vamos falar sobre o budismo japonês, aí nós podemos enfrentar um contraste ainda maior, porque, em que pese
o budismo japonês ter muitos adeptos entre os brasileiros. E em termos daquilo que representa a tradição intelectual, histórica e outros aspectos do budismo japonês, o budismo japonês continua sendo um grande desconhecido na sociedade brasileira. Então, nesse sentido, talvez a apresentação de hoje tenha um lado monótono, mas eu vou ter que apresentar alguns dados fundamentais até para tornar compreensível o que eu pretendo transmitir sobre o budismo japonês em geral, mas principalmente sobre o vínculo entre o budismo e a modernidade no Japão. Bom, no entanto, eu gostaria de fazer um breve preâmbulo sobre alguma coisa que tem chamado muito a minha atenção nos últimos tempos. É praticamente certo, né, que, embora principalmente do lado brasileiro, né, nós não tenhamos assim, quase nenhuma percepção disso, o vínculo entre Brasil e Japão é extremamente profundo. Tudo que acontece no Brasil repercute no Japão. Tudo que acontece no Japão, direto ou indiretamente, repercute no Brasil. Mas eu tenho assim, um sentimento muito forte que nessa virada de século, agora do século XXI, existe um dado em comum, muito forte entre Japão e Brasil, que possivelmente todos os dois países estejam atravessando a crise mais radical da sua história. Agora, quando nós enfrentamos uma crise muito profunda, muito radical, a gente tem uma tendência a olhar as coisas de uma maneira unilateral, a não perceber outras variáveis que estão presentes. Eu vou colocar um dado só de como introito. Eu tive duas experiências muito gratas, há uns 2 ou 3 meses atrás, lá em Porto Alegre, que é a cidade onde eu resido. Primeira, né, um jovem amigo meu do Rio de Janeiro, que é uma pessoa que já tem um trabalho considerável como teatrólogo, dramaturgo, ele foi apresentar uma peça em Porto Alegre. E eu fiquei extremamente tocado pela temática básica que ele apresentou, que é como se nós estivéssemos vivendo em um momento histórico que é marcado, por um lado, por uma tensão extrema entre o presente e o passado, e, ao mesmo tempo, pela quase incapacidade de visualizar o futuro. O futuro se torna uma coisa quase que impossível de ser visualizada. Isso foi muito impactante para mim. Agora, o que me surpreendeu, 2 semanas depois, uma outra figura das artes brasileiras, eu queria só registrar, que é uma coisa impressionante, o que eu tenho sentido, por exemplo, em termos da literatura, do teatro, da música, de uma série de áreas. Possivelmente a cultura brasileira nunca esteve tão bem, nunca foi tão criativa, nunca produziu tanto, só que o único que não sabe nada disso é o brasileiro. Nós, brasileiros, de um modo geral, sabemos muito pouco sobre o que realmente ocorre de importante no nosso país. Mas o que ocorreu foi o seguinte. Uma outra figura, que eu não pretendo citar o nome hoje à noite, mas uma cantora, uma poetisa, uma pessoa de grande envergadura, ela foi dar um show em Porto Alegre. De repente, na apresentação do show, eu fiquei espantado, que são 2 pessoas que nunca se encontraram, não sabem da existência um do outro, mas ela tocou exatamente no mesmo tópico. Ou seja, que nós vivemos um momento histórico, de uma tensão extrema entre o passado e o futuro, uma impossibilidade quase total entre o passado e o presente, uma impossibilidade quase total até mesmo de visualizar o futuro. Mas ela sugeriu algo mais. Talvez a gente não consiga fazer isso, porque a gente não recua bastante no passado. Bom, eu acredito que, da mesma forma que acontece conosco, existem alguns aspectos do passado remoto japonês que está precisando ser retomado. Eu vou procurar falar um pouco sobre isso. Bom, em seguida, eu queria dar uns toques bastante genéricos sobre certos preconceitos, certas visões que se tem a respeito da cultura japonesa e da sua relação com o budismo. É uma coisa muito curiosa, que geralmente
nós temos, existe muito aquela visão de que budismo e cultura japonesa seria uma coisa quase que idêntica. Ou seja, se você compreendeu o budismo, em particular, se você compreendeu o Zen, praticamente todos os aspectos da cultura japonesa ficam esclarecidos. Essa visão, ela tem diversas falhas. A primeira delas é que a gente deixa de lado o fato, quase óbvio para qualquer pessoa que tenha vivido vários anos no Japão, que a cultura japonesa contemporânea é dominantemente uma cultura secular, diria mesmo até mais secular que a cultura europeia. Agora, esse é um ponto que traz em si alguns paradoxos. Quais são esses paradoxos? Geralmente, quer dizer, existe toda aquela visão de que existe o Japão tradicional, modernização e ocidentalização são quase sinônimos, mas quase não se para pensar que existe uma cultura japonesa que é moderna, que é secular, mas que não é ocidental em sentido algum. Isso é a coisa mais difícil de pensar, porque a modernidade pode ter se iniciado no Ocidente, mas à medida que ela vai se espalhando pelo mundo, ela adquire outras configurações, ela assume outras formas. Então eu posso dizer que existe uma modernidade japonesa, existe um Japão que é visceralmente moderno, mas que nada tem de ocidental. Eu vivi 18 anos no Japão, vivi 2 anos em Taiwan como professor, ou seja, a terça parte da minha existência eu vivi na Ásia, e eu realmente não consigo nem sequer visualizar um Japão ocidental. Existe uma absorção criativa, crítica e criativa dos elementos da cultura ocidental, mas falar de ocidentalização do Japão me parece alguma coisa extremamente unilateral. Vou dar só 2 rápidos exemplos. Primeiro, quando eu residi em Tóquio, eu fazia parte de um grupo de teatro de repertório, um dos melhores grupos de teatro do Japão, um grupo pequeno chamado Kaze, que era um grupo, que, embora fosse composto por pessoas que conhecessem o teatro tradicional japonês, mas era um grupo que praticamente só encenava peças do teatro ocidental moderno, principalmente Bertolt Brecht e alguma coisa de Samuel Beckett. Bom, você olha de fora, você pensa, os japoneses estão encenando peças do Brecht, então isso é Ocidente. Não, não é. Não é Ocidente, porque é um Brecht reconstruído a partir de toda uma sensibilidade estética estritamente japonesa, e isso quem está no meio do relacionamento percebe com muita clareza. Mas eu vou dar um segundo exemplo, até mais fácil de compreender. É uma coisa muito curiosa, que na época que eu residia em Tóquio, que eu estudava também, que eu ensinava na Universidade de Komazawa, eu não tinha como ignorar aqueles aspectos da chamada cultura jovem japonesa, porque cosplay, mangá, anime, que são coisas que são tão fortemente presentes no cotidiano, que você pode ou não ter interesse, mas você não tem como não conhecer. Bom, e eu pensava que aquilo era uma coisa completamente trancada dentro do universo japonês. Até que meu retorno ao Brasil eu percebo que todas essas formas da cultura popular japonesa contemporânea têm um tremendo impacto na juventude brasileira, mas que não é o impacto que tem entre os japoneses, porque os brasileiros reconstroem o mangá, o anime, o cosplay, tudo de uma forma extremamente brasileira. Ou seja, nós também temos aí alguma coisa que é, ao mesmo tempo, extremamente moderna e extremamente japonesa. E aí, eu só coloco uma interrogação. Quando a gente pega, por exemplo, os animes, os mangás, certamente a construção estética é japonesa, não é ocidental. Ao mesmo tempo, ela pode ter temas budistas aqui e ali, mas não são produções culturais budistas ou produções de uma cultura budista. São outra coisa. Alguma coisa que não é nem budismo, nem ocidente, é Japão mesmo. Agora, é curioso, como isso tem uma capacidade de impactar a juventude brasileira e, inclusive, suscitar modos de comportamento que são radicalmente distintos daqueles que os japoneses adeptos têm. Bom, um exemplo. Grande parte dessa cultura jovem japonesa, ela pertence àquilo que os japoneses chamam de cultura do otaku,
ou seja, o nerd, o aficionado, que é o sujeito que se tranca no seu quarto, corta as relações sociais e fica só curtindo aquilo. No Brasil, é o contrário. No Brasil, isso cria comunidade, isso cria círculos. Então, a dinâmica cultural é uma coisa assim, muito mais complexa do que se possa imaginar. Mas o que eu queria dizer é que, ao mesmo tempo que tudo isso é uma estética estritamente japonesa, eu não entendo muito de tecnologia. A tecnologia não é o meu forte, mas eu me interrogo se não seria um tremendo preconceito encarar isso como encarnações da técnica ocidental. Eu acredito que na forma, como nas tecnologias dos desenhos animados e outros, existe alguma coisa que é uma expressão de uma técnica estritamente japonesa e que possivelmente pouco ou nada tem a ver, ou pouco ou nada deva à assim chamada metafísica ocidental. Esse é um ponto. Agora, só para fechar esse tópico, como é que fica então o budismo, né? Não como um sinônimo de cultura japonesa, mas como um pano de fundo importante na cultura japonesa? Isso é um dado muito curioso. Eu acho quase impossível falar sobre o budismo japonês sem primeiro compartilhar alguns dados de senso comum, sem compartilhar algumas informações básicas. A coisa é quase ininteligível. Mas uma coisa que me surpreende, em vários diálogos que eu tive com jovens filósofos japoneses, muitas vezes, jovens filósofos que têm uma relação muito abstrata com o budismo, por exemplo, que não frequentam os templos budistas, não conhecem as ordens budistas, não estão dentro do universo budista. Mas é perceptível, né, que eles sentem o pensamento budista como um pano de fundo irremovível do seu próprio pano de fundo filosófico. Ou seja, será possível fazer filosofia no Japão, ignorando o budismo por completo? Eu, pessoalmente, tenho dúvidas a respeito, mas seguimos em frente. Bom, segundo ponto. Aí, às vezes, eu fico na dúvida, né, sobre qual seria a melhor abordagem, mas é melhor dizer do que não dizer. Primeiro contato que algumas gerações de intelectuais brasileiros tiveram com o budismo japonês, quando se cogitou de falar de budismo japonês no Brasil, foi alguma coisa que ocorreu durante os anos 60 e 70, mais ou menos quando as modas, os booms da contracultura, do movimento hippie, começaram a ter um impacto muito específico sobre a sociedade brasileira. Bom, e nessa época, né, possivelmente o autor, né, que mais chamou a atenção de uma determinada geração foi uma figura, né, que eu chamo jocosamente do doutor da gravatinha impecável. Nada mais, nada menos que um senhor chamado Daisetsu Teitaro Suzuki. Que aí eu vou soltar minha primeira bomba. Eu não sei como é que é a academia japonesa hoje em dia, mas comparado com a criticidade, com o radicalismo, com o debate extremamente intenso que eu via no Japão na minha época, eu acho a academia brasileira extremamente conformista, sem debate, sem discussão, sem confrontação. A academia brasileira é marcada por um pacifismo, por um conformismo, que às vezes, para mim, chega ao nível do insuportável. Mas esse senhor Daisetsu Suzuki, eu não teria a menor dificuldade de criticá-lo. Porque em termos de filosofia, dos conceitos básicos da filosofia budista, quer dizer, doa quem doeu, acho que ele era basicamente um analfabeto funcional. Mas o que importa é que ele apresentou para o Ocidente, depois para o Brasil, uma imagem extremamente monobloco, unitária do budismo japonês. Ou seja, o budismo japonês é o Zen. Os outros aspectos são mais ou menos secundários. O que, diga-se com toda clareza, é uma bobagem. Certamente que o Zen tem uma importância grande. Haja visto, por exemplo, o pensamento de Dogen. Dogen estaria, né, entre os 3 ou 4 pensadores mais importantes da tradição budista japonesa. Isso é claro. Agora, o budismo japonês ele é marcado por uma diversidade tão grande de perspectivas, de escolas e de tendências, que você reduzi-lo apenas ao Zen é um empobrecimento, é uma unilateralidade
assim, absolutamente inacreditáveis. Bom, a forma como Diti Suzuki procede nos seus textos supostamente acadêmicos é alguma coisa que, vista sob o prisma de quem trabalha com estudo de rigor do budismo, é alguma coisa absolutamente inaceitável. Mas ele tinha uma retórica muito impactante, que impactou primeiro o Ocidente, depois o Brasil, e que criou uma imagem de um budismo japonês absolutamente unitário, quando, na verdade, o que mais falta no budismo japonês é unidade. Eu vou só dar um exemplo. Eu passei grande parte da minha vida entre os camponeses do norte do Japão, que é uma região onde o budismo da terra pura é a tradição dominante. Aí, uma vez, eu tive que fazer uma visita lá ao santuário de Koyasan. É um grande santuário que tem em cima de uma montanha de não sei quantos milhares de metros de altura, que pertence a uma outra tradição, que é a tradição Shingon, que é uma tradição mais antiga. Quando eu cheguei em cima do santuário, eu tive a impressão que se tratava de outra religião. Porque, na verdade, as diversas modalidades do budismo japonês diferem tão radicalmente entre si que, às vezes, fica difícil pensar que aquilo seja uma religião única. Você pensa, às vezes, que existem diversos budismos ou diversas religiões. Bom, isso eu estou colocando só como um introito. Então, vamos entrar na parte mais chata da apresentação de hoje. Gostaria que vocês tivessem um pouco de paciência comigo, que é uma parte muito chata, mas indispensável. Eu vou fazer uma breve descrição do desenvolvimento histórico e temático do pensamento budista japonês. Primeira coisa, o budismo ele é transmitido para o Japão pela primeira vez por volta de uns 1.500 anos atrás. A tradição budista japonesa é muito jovem, mas ela só tem 1.500 anos de existência. Os primeiros budismos que são transmitidos no Japão, eles não vieram da China, eles vieram da província coreana. Aqueles reinos, Shilla, Goguryeo, existiam vários reinos da província coreana, que foi a partir daí que as versões mais antigas do budismo japonês começaram a aparecer. Essa época, que nós podemos chamar da antiguidade remota, ela tem duas características básicas. Primeiro, existiu o estudo de 6 escolas, ou seja, primeiro, a escola do Abhidharma Kosha, que é uma escola sobre a escolástica indiana. A segunda, a escola do Satyasiddhi, que também é uma versão de uma outra escola da escolástica indiana, chamada escola Yogacara, a escola dos 3 tratados, que é a versão sino-japonesa da escola Madhyamaka, o Risshu, quer dizer, que é a escola que lida com os preceitos monásticos, com a Vinaya, e a 6ª escola é a escola Kegon, que é uma escola chinesa centrada na interpretação do Sutra Vantasaka. Então, essa parte da escolástica é extremamente importante, porque os japoneses já começam, uma antiguidade muito remota, a incorporar toda aquela trama conceitual extremamente sofisticada do pensamento budista indiano. Mas tem uma segunda característica. Essa segunda característica é que vai desaparecer rapidamente em períodos posteriores. O budismo japonês, nessa fase mais antiga, além de ele enfatizar o estudo dessas escolas, ele colocava uma ênfase muito grande naqueles preceitos de ordenação. Ou seja, para você se ordenar um bhikshu, quer dizer, um retirante, você precisa receber um vinaya de pelo menos 250 regras. E isso era quase de praxe nessa fase mais antiga do budismo japonês. Agora, quando nós entramos naquilo que a gente poderia chamar de antiguidade tardia, aparecem 2 novas escolas, a escola Tendai e Shingon. Dessa vez são transmitidas da China diretamente. Não são escolas que passem pela província coreana. Agora, a grande mudança que vai ocorrer, que é uma mudança especificamente japonesa, que não vai aparecer nem na China, nem na Coreia, nenhuma outra região do universo extremo-oriental, é que o Dengyo Daishi, que foi o fundador da escola Tendai, ele abole a ordenação de bhikshu, ou seja, esses 250 preceitos tradicionais são abolidos,
e institui pela primeira vez na história do budismo uma ordenação baseada exclusivamente nos chamados preceitos de Bodhisattva. Isso você não tem na China, você não tem na Coreia. Você pode interpretar de diversas maneiras. Você pode considerar isso um fenômeno de decadência do budismo japonês. Você pode achar que, pelo contrário, que o budismo japonês se libertou de aspectos muito formais. Mas, de qualquer forma, é um desenvolvimento que você não encontra, eu diria mesmo, em nenhuma outra parte do universo budista. Bom, nessa fase, que a gente já vai sentindo o seguinte: existe uma tendência da abolição dos preceitos monásticos, mas o aspecto do estudo do budismo vai se enraizando, vai se aprofundando cada vez mais. Até que nós chegamos na Idade Média. A Idade Média japonesa, que é um momento histórico de uma riqueza extrema. Eu poderia passar anos aqui falando sobre a Idade Média japonesa, que é pelo menos tão interessante quanto a Idade Média ocidental. Mas, na Idade Média, surge, por exemplo, o Zen pela primeira vez, aparece como uma escola independente na história do budismo japonês. E surgem novas escolas, principalmente a escola da Terra Pura, que é a escola mais influente em todo o budismo japonês. Aí ocorre mais um passo desse mesmo desenvolvimento. O mestre Shinran, que é o fundador da verdadeira escola da Terra Pura, ele abole até mesmo os preceitos de Bodhisattva, ou seja, qualquer rastro de preceitos de Vinaya é completamente abolido. Mas, ao mesmo tempo, se vocês lerem com atenção o Kenjō do Shinjitsu Kyōgyō Shomonrui, que é a obra central de Shinran, vocês vão perceber que ali existe um pensamento budista japonês extremamente radical, extremamente aprofundado, ou seja, é a tendência de um aprofundamento do pensamento, por um lado, e de um abandono cada vez maior das regras monásticas. Eu diria que isso é uma característica central do budismo japonês, que a gente não vai encontrar praticamente em nenhuma outra região da Ásia. Bom, se isso é positivo ou negativo, se isso é um avanço ou um retrocesso, aí é uma questão para cada um de nós julgar. Bom, na Idade Média, então, o perfil básico do budismo japonês, como ele existe até hoje, ele já está praticamente definido. Agora, vamos entrar, então, pela primeira vez, na modernidade. Não dá para sintetizar em 2 ou 3 tópicos as mudanças que ocorrem na modernidade do budismo japonês, mas eu vou citar só 2, que são de grande importância. Final do século XIX, o Japão cria pela primeira vez as suas universidades modernas. É quando ele começa a absorver de uma forma decisiva toda a disciplina acadêmica ocidental. E uma das coisas, um dos efeitos paradoxais disso, é que os modernos estudos budistas, ou seja, não aqueles estudos tradicionais sectários, mas os estudos ditos acadêmicos, científicos, com uma metodologia histórica, filológica, empregando, por exemplo, as línguas da Índia Antiga, como o Pali, como o Sânscrito, eles são introduzidos no Japão pela primeira vez nessa época. O que cria um fenômeno paradoxal, mas facilmente compreensível. Ou seja, como os japoneses já tinham um lastro de 1.500 anos de estudo e reflexão sobre o budismo, a partir de fontes chinesas, no momento que eles juntam isso com uma metodologia moderna, surge alguma coisa extremamente forte que, a partir do final do século XIX, até os dias de hoje, vai fazer com que o Japão seja o líder incontestável nos estudos budistas a nível mundial. Ou seja, se você quer estudar o budismo a nível acadêmico, se você quer trabalhar com o budismo nesse nível, sem dúvida alguma, o melhor lugar para se estudar é o Japão. Bom, hoje em dia é curioso que o Japão já está sendo seguido muito de perto por Taiwan, pela China e pela Rússia. Logo depois do Japão, os 3 países que têm uma tradição acadêmica de estudos budistas mais consolidada são Taiwan, a China e a Rússia. Pode ser que algum desses 3 ultrapasse o Japão nessa área agora no século XXI, mas, por enquanto, nós podemos dizer que com todas as dificuldades que o budismo, que é o estudo acadêmico do budismo enfrenta no Japão,
que a sociedade japonesa como um todo, ela atravessa uma situação de crise, mas mesmo assim, com todos os problemas, é possível dizer que o Japão ainda lidera a nível mundial todo esse processo dos estudos acadêmicos do budismo. Mas tem um segundo aspecto que não menos importante. Vejam bem, na estrutura da universidade japonesa, você tem duas formas de estudo do budismo. Uma são as chamadas universidades confessionais, quer dizer, por exemplo, que nem a PUC aqui no Brasil, que são universidades que têm um departamento de estudos budistas, que geralmente tem duas seções. Tem a seção dos estudos tradicionais, os estudos sectários propriamente ditos, e tem uma seção dedicada aos estudos modernos do budismo. Então, estudo do budismo indiano, chinês, tibetano, coreano, etc. Tudo isso é feito dentro de uma esfera acadêmica. Agora, nas universidades federais, por exemplo, como a Universidade de Tóquio, os departamentos de filosofia invariavelmente têm três seções. Seção de filosofia ocidental, seção de filosofia chinesa e seção de filosofia indiana. Ou seja, nas escolas públicas, nas universidades públicas, geralmente o budismo é estudado ou na filosofia indiana ou na filosofia chinesa. Bom, só uma questão a respeito da qual eu tenho uma posição inequívoca. Aquela eterna interrogação. Pode o pensamento oriental ser considerado filosofia? Ou falando de uma forma um pouco mais estreita. Pode o pensamento budista ser considerado filosofia? A minha resposta é inequívoca. Pode. Eu não tenho dúvida alguma a esse respeito. Só, antes de fechar esse tópico, eu poderia dizer que eu já li, a começar por Hegel e outros autores do idealismo alemão, diversos relatos a respeito de por que a filosofia é um conceito estritamente ocidental. Nenhum desses relatos convence minimamente. Ou seja, ou se abandona todo esse estilo de argumentação, se parte para um outro tipo de discussão, ou então é melhor admitir de vez que o pensamento budista é uma filosofia. Mas uma segunda questão de grande importância é que, embora, por exemplo, o estudo da filosofia da academia japonesa não seja necessariamente alguma coisa ligada ao budismo, você tem o estudo, a pesquisa de praticamente todas as correntes da filosofia ocidental, mas o fato é que a introdução da filosofia ocidental no Japão, a partir da Universidade de Tóquio, no final do século XIX, ele impactou tanto o próprio budismo, quanto impactou a própria maneira como muitos japoneses pensam a filosofia ocidental. Isso provocou um fenômeno de uma renovação intelectual extremamente forte no Japão. Se vocês viverem por lá, vocês vão ter uma ideia do que isso representa. Agora, então, primeiro, a respeito da assim chamada Escola de Kyoto. Bom, é uma coisa curiosa, né? Porque eu participo já há vários anos do grupo de estudos do pensamento japonês. Bom, aconteceu comigo uma coisa que eu jamais imaginei que iria acontecer na minha vida, né? Por vias traversas, eu me tornei o tradutor do ensaio sobre o bem do Nishida, que é considerado quase universalmente como a obra assim, inicial da filosofia japonesa moderna. Mas, de um modo geral, né? Embora eu não negue os méritos da Escola de Kyoto, eu acho que ela está precisando, inclusive, ser mais discutida sobre outras perspectivas, eu diria que, em linhas gerais, eu tenho uma visão bastante crítica a respeito do pensamento da Escola de Kyoto. Mas ter uma visão crítica não significa uma negação total, não significa uma negação do pensamento que foi articulado, que foi desenvolvido nesse interior. E eu só queria dizer o seguinte. A Escola de Kyoto, ela é, por um lado, uma leitura estritamente japonesa da filosofia ocidental. Você percebe que a forma como eles leem os autores ocidentais é uma forma bastante japonesa. Por outro lado, ela é uma tentativa de retomar uma série de tópicos do pensamento japonês tradicional, incluindo aí o budismo. Então, ela tem esses dois aspectos. Agora, dentro da minha avaliação pessoal, aquele que eu considero
não é uma grande figura, é aquele que eu considero a grande figura da Escola de Kyoto, a figura normativa do pensamento da Escola de Kyoto, indiscutivelmente na minha posição, né? Tanabe Hajime. Tanabe Hajime, ele tinha alguma coisa de muito especial, porque, por um lado, ele tinha uma formação muito forte, passando pelo platonismo, pelo cristianismo, pela filosofia hegeliana, ele tinha traços muito fortes desse tipo de tradição. Por outro, ele tinha um pano de fundo budista extremamente forte na sua reflexão. E, contrariamente a outros autores da Escola de Kyoto, ele não cria uma solução harmônica sobre esse conflito. Ele mantém a tensão, ele mantém o conflito praticamente até os últimos momentos da sua vida. Tanabe, eu gostaria de escrever um estudo crítico sobre Tanabe. Ele, na verdade, ele foi discípulo tanto de Nishida, que foi o primeiro filósofo importante do Japão moderno, quanto de Heidegger. Ele estudou 2 anos com Heidegger na Alemanha. Mas o que mais me chama a atenção, quando eu leio as avaliações que ele escreveu sobre a filosofia heideggeriana, eu tenho a inequívoca sensação de que o discípulo superou infinitamente o mestre. Eu acho, inclusive, as temáticas da filosofia de Tanabe têm muito mais a dizer na nossa condição brasileira do que a da filosofia heideggeriana. Eu só vou colocar 2 exemplos importantes. Essa tendência a expressar o pensamento através de antíteses, de conflitos muito fortes, aparece nos próprios títulos dos artigos de Tanabe. Tem um que se chama, né, Kiki no Tetsugaku ka, Tetsugaku no Kiki ka, ou seja, a filosofia da crise, ou a crise da filosofia, que é uma crítica duríssima que ele escreve em relação à adesão de Heidegger ao nazismo. Bom, ele mostra a completa incapacidade da filosofia heideggeriana de pensar as dimensões da ética e da política, e ele praticamente conclui esse artigo dizendo: o senhor Martin Heidegger, não satisfeito em não constituir uma filosofia da crise, instaurou uma crise em meio à própria filosofia. É uma antítese extremamente forte no posicionamento filosófico heideggeriano. Bom, o Heidegger, num certo sentido, é um fantasma que nunca abandona a existência do Tanabe, que ele sempre confronta, mas que sempre retorna na reflexão dele. E possivelmente um dos últimos artigos que ele escreve na vida é um artigo que também tem esse título paradoxal, que vai se chamar, né, Sei no Sonzai Gaku ka Shi no Benshou Hoka, ou seja, a ontologia da vida ou a dialética da morte, que é outra crítica frontal ao pensamento heideggeriano, no sentido que ele vai colocar o Dasein heideggeriano como sendo tão solipsista quanto o código cartesiano. Quer dizer, ele coloca o problema da dimensão da morte, como que através da morte nós renascemos para o outro, nós renascemos no outro. Ele traz uma série de imagens do retorno ao mundo no budismo da Terra Pura, do renascimento do mestre nos discípulos na tradição Zen. Ele se refere inclusive ao problema da ressurreição no cristianismo. E ele mostra de uma forma, a meu ver, extremamente convincente, que a posição, a análise do Dasein em Heidegger, né, é basicamente solipsista. Ela não tem como se constituir como uma lógica relacional. Na verdade, ela seria tão solipsista quanto o código cartesiano. Bom, depois nós podemos brigar um pouco com o Tanabe. Brigar era um grande prazer na vida dele. Ele era daquelas pessoas que nunca deixava vagas, como é que se diz, as contradições filosóficas. Mas vamos, então, dar um passo a mais. Avançar mais um passo. Bom, esse caminho que foi percorrido pela Escola de Kyoto, ele tem uma importância muito grande, porque é todo um percurso através do qual a forma de pensar japonesa transforma a tradição filosófica ocidental. Ao mesmo tempo, o pensamento budista, o pensamento tradicional japonês se deixa transformar pelo encontro com o pensamento ocidental. Mas se nós formos pensar, se ela esgota as possibilidades do pensamento budista,
se não existe possibilidade de um pensamento budista que passe para além dessa perspectiva, isso seria um grande erro, um grande equívoco, porque eu diria, inclusive, que dentro do pensamento japonês, estritamente budista, as maiores figuras de pensamento são quase desconhecidas a nível mundial. Eu acredito, aliás, eu tenho uma convicção forte, que existem alguns pensadores estritamente budistas no Japão do século XX e XXI que apresentam posições mais radicalmente budistas, mais consistentes, inclusive, que as posições da escola de Kyoto, mas que são figuras praticamente ignoradas. Bom, eu gostaria, então, só de desenvolver uns poucos tópicos do pensamento budista propriamente dito, e aí engatar para completar, para fechar, com a questão, quer dizer, da contemporaneidade das questões do Japão do século XXI. Bom, vou reduzir, então, praticamente a uma só questão depois. Então, primeira coisa, esse passado que eu sinto que seria fundamental que os japoneses retomassem, é o passado que vem principalmente a partir dessa escolástica indiana. Principalmente obras como o Abhidharmakosha ou Satyasiddhisastra, que são obras básicas, fundamentais. Mas hoje eu vou fazer uma breve exposição de 3 tópicos básicos do pensamento do Satyasiddhisastra. Uma exposição bem breve. Primeiro, questão dos procedimentos da refutação do chamado Atman no pensamento budista. Bom, dentro das definições daquilo que se chama de Atman, Atman seria alguma coisa existente por si mesmo, alguma coisa que não surge em função de causas e condições, uma instância de alguma coisa que não nasce, não morre, não tem origem, não tem fim. Que é precisamente o objeto central da crítica do pensamento budista. Aí só uma observação que me parece de caráter fundamental. Eu fico extremamente cansado, sempre que tem aqueles encontros entre budismo e psicologia, que vem aquela retórica. A diferença entre o budismo e a psicologia é que a psicologia fortalece o ego e o budismo destrói o ego. Uma bobagem. Uma bobagem por uma razão muito simples. Se a gente for ler na literatura estritamente filosófica do budismo, qual é o objeto de negação da crítica budista, sempre é o conceito metafísico do Atman, nunca é o conceito psicológico do ego. Por exemplo, o ego freudiano não tem nada a ver com o Atman, tem características completamente diversas. Então, o que seria essa crítica? Aí eu vou ter que trabalhar minimamente com algumas categorias estritamente filosóficas. Existe uma categoria básica, né, que é comum ao Satyasiddhisastra e ao Abhidharmakosha, que seria a chamada categoria das 18 esferas. Ou seja, que existe a totalidade da nossa experiência possível. Ela é abarcada pelas 6 bases, ou seja, os órgãos dos sentidos, mais a mente que capta os objetos conceituais não sensoriais, os 6 objetos, ou seja, os objetos dos sentidos, mais os objetos abstratos não sensoriais, e as 6 consciências que resultam da interação entre uma base e um objeto específico. O que já faz compreender que todas aquelas formas de compreensão do pensamento budista que falam de relação sujeito e objeto, já de saída é uma bobagem. Você não tem um sujeito a priori que vai se defrontar com o objeto. A consciência surge da interação entre a base e o objeto, que é uma estrutura lógica completamente diversa. Mas isso tudo tem vários sentidos, mas o sentido principal é a refutação do conceito de Atman. Por quê? Toda a nossa experiência é experiência específica. Então, primeiro, a análise das características não comuns das 18 esferas. Toda a nossa experiência pode ser a experiência de uma consciência visual, de uma consciência auditiva, de uma consciência de processos mentais. Então, todo o conteúdo concreto da nossa experiência aponta que não existe uma consciência. Existe uma multiplicidade de consciências. E nenhuma delas nos dá uma base que aponte para a possibilidade da existência de um Atman. Então, esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto é a análise das chamadas características comuns. Ou seja, todas essas 18 esferas são impermanentes, são insatisfatórias, e sendo impermanentes, sendo insatisfatórias, não podem se constituir como um Atman, que é um ponto fundamental. Então, basicamente, a posição filosófica do budismo é uma crítica ao conceito metafísico de Atman, e isso é desenvolvido através de uma análise, tanto que o Prajna, a sabedoria do budismo, não tem nada a ver com aquelas bobagens da sabedoria não discriminativa do Daisetsu. Sabedoria no Abhidharma Kosa está claramente definido. Prajna Dharma Pravichaya. Ou seja, o Prajna, a sabedoria, é o discernimento analítico dos dharmas. Então não tem nada a ver com uma experiência mística para além de sujeito-objeto. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu não vou entrar a fundo, eu só vou falar aqui de passagem, porque vai ser importante para o ponto final, é que no Satyasiddhi Sastra, vocês devem ter ouvido falar do conceito budista do karma. Surpreendentemente, no Satyasiddhi Sastra, todo karma é entendido como sendo karma coletivo. Não existe a ideia do karma de indivíduos isolados que sofram as consequências de atos desconectados do seu contexto. A única diferença que se coloca é que, embora todo karma seja coletivo em termos contemporâneos, todo karma seja histórico, o fato é que existe uma diferença básica em termos da participação ativa que nós temos nesse processo. Ou seja, se nós temos uma participação muito ativa nos processos coletivos, isso implica uma presença muito forte de um karma individual, de uma subjetividade individual, por assim dizer, embora o termo seja extremamente inapropriado. Agora, o terceiro ponto é surpreendente, que é um capítulo chamado Capítulo sobre os Três Karmas, que, na verdade, é um debate com o pensamento hindu, pensamento indiano ortodoxo, mas não é um debate metafísico, é um debate sobre a ética social. Estritamente falando, é um debate sobre a legitimidade da guerra. Bom, quando se entra nesse debate, como se está discutindo a nível das convenções sociais, não se usam esses conceitos filosóficos muito abstratos, muito sofisticados. O debate vai todo se calcar em cima de uma noção extremamente de senso comum sobre o conceito de karma. Mas o conteúdo do debate é extremamente simples, extremamente claro. Do lado hindu, possivelmente, quer dizer, seja uma citação do Manu Hoten, quer dizer, das leis de Manu, se coloca que para um guerreiro, para alguém que pertence à casta dos guerreiros, matar na guerra é um ato meritório, e esse ato meritório é recompensado pelo nascimento no céu, no paraíso. Tem toda uma série de descrições da situação paradisíaca que é vivenciada por um guerreiro que exerceu suas funções no campo de batalha. Quanto que do lado do autor do Satyasiddhi Sastra, do Harivarman, vai-se dizer que o ato de matar é invariavelmente negativo, sem exceções. Pode até existir uma atenuante. Se for, por exemplo, uma guerra contra uma ocupação, contra uma invasão estrangeira, mas o ato de matar por si mesmo, ele conduz necessariamente ao inferno, dentro desse nível de discussão. Ou seja, nós temos aí duas formas completamente conflitantes de entender o problema do karma e da ação. E isso aponta para uma diferença muito básica entre um tipo de ética baseado nos costumes, nas convenções sociais, e uma outra ética de um caráter, por assim dizer, mais universalista. Bom, o Satyasiddhi Sastra, ele tem uma história muito curiosa no Japão. Primeiro, foi a primeira escola de escolástica budista sistemática que os japoneses conheceram a partir da Península Coreana. Bom, é interessante que ele se faz presente de uma forma muito subliminar na história japonesa, através de uma série de autores, que eu, inclusive, vejo quase como meus antecessores, no caso, que eu não me interesso muito pelo que aparece de forma muito evidente no budismo japonês. Aquilo que não aparece de uma forma imediata, geralmente é muito mais interessante, muito mais significativo. Bom,
Por que eu estou desenvolvendo essas temáticas todas? Existe uma série de contradições que o Japão contemporâneo atravessa, vocês devem saber. Existe, por exemplo, a partir do início do século XXI, o fim do contrato social do pós-guerra, com a introdução das relações da economia neoliberal, alguma coisa que eu vivenciei nos meus últimos anos no Japão, e que foi um verdadeiro desastre em todos os sentidos do termo. Existe uma série de outras tendências, outros problemas que nós poderíamos e deveríamos discutir aqui com mais detalhe, mas eu só pretendo colocar um ponto que me parece básico, essencial e fundamental. Eu vou colocar como interrogação, embora vocês possivelmente já devam ter uma intuição do que eu penso a respeito, que é precisamente o problema de Fukushima. Ou seja, vocês devem se lembrar, em 2011, houve um grande tsunami, um maremoto no nordeste do Japão, que teve um efeito altamente destruidor, que inclusive conseguiu atravessar todas as defesas que as cidades tinham colocado, e são defesas muito bem construídas, mas que esse problema, né, ele não ficou limitado à questão de uma catástrofe natural. Ele provocou problemas nas instalações nucleares. E aí, a primeira questão, já que nós queremos falar da técnica ou da questão da técnica, vamos pensar o seguinte. O problema de Fukushima ele é seríssimo. Primeiro, porque ao contrário de certas fofocas que são ditas de maneira irresponsável, a situação não está sob controle. Eu diria que a presença, não só a continuidade, mas o próprio processo recente de reativação das usinas nucleares no Japão coloca em risco a própria sobrevivência da ilha. E aí, né, se alguém quiser apresentar uma objeção, eu não sou a figura mais apropriada para discutir esse tópico, mas eu chamo 4 ou 5 ativistas de primeira linha do Japão e vamos fazer o debate público sobre isso no Brasil. Bom, além do problema das radiações de Fukushima, apresentar um risco seríssimo à continuidade da existência do próprio Japão. As radiações estão ultrapassando os limites do território japonês. Existem efeitos aí a nível mundial que estão escapando de controle. Aí, eu vou me colocar a seguinte questão. Toda essa contradição que se dá em cima das radiações de Fukushima, será possível pensá-la como um problema, por exemplo, da influência avassaladora da metafísica ou da técnica ocidental? Será que é possível pensar o Fukushima heideggerianamente? No que me consta, no pós-guerra, por razões óbvias, os japoneses, grande parte da sociedade japonesa, né, tinha reservas muito fortes a respeito da introdução da energia nuclear. Quer dizer, quando se tentou introduzir pela primeira vez, ocorreu um abaixo-assinado de mais de 30 milhões de mulheres japonesas. As mulheres tomam iniciativa não é só no Brasil, no Japão também. Isso acontece com uma frequência muito grande. Mesmo assim, muito a contragosto de uma população que tinha passado pelas 2 bombas em Hiroshima e Nagasaki. A energia nuclear, as instalações nucleares foram instaladas. Bom, supondo que existe um risco aí que pode ser fatal, o que leva a uma determinada configuração política a insistir em um processo que é basicamente indefensável? Bom, a minha sugestão é quase impossível pensar o produto de uma decisão política completamente contingente. Porque, vejam bem, se o povo japonês conseguir uma maioria no Congresso, se as pressões dos movimentos sociais forem fortes o bastante, essas usinas podem ser todas desativadas, pode surgir todo um mecanismo de controle rigoroso da situação. Então, eu não consigo imaginar como que uma questão que diz respeito basicamente à ética e à política, às decisões éticas, às decisões políticas, e isso no Japão contemporâneo é de importância decisiva, possam ser sequer pensadas em termos da relação entre a metafísica ocidental e a técnica, entre o caráter avassalador da técnica ou categorias do gênero. Bom, não é por acaso
que um dos aspectos centrais da crítica de Tanabe Hajime em relação a Heidegger é precisamente a deficiência ética e política do pensamento heideggeriano. Diria mais, a completa incompetência heideggeriana de pensar as questões da ética e da política. Bom, tem uma série de outras questões do Japão contemporâneo. Por exemplo, existe a tendência a uma crescente militarização. Existem uma série de outros problemas, né, que nós precisaríamos discutir com muito detalhe aqui no Brasil, porque, inclusive, nos dizem a respeito de uma forma muito próxima. Mas o que me ocorre, né, o que eu gostaria de transmitir nessa última fase da minha interlocução, é que, basicamente, a questão de Fukushima, né, que é praticamente impossível você pensar o produto de uma decisão ética e política absolutamente contingente, que pode e deve ser mudada, né, em uma outra configuração de forças, possa ser pensada de uma forma tão abstrata como um produto da metafísica ocidental ou do caráter avassalador da técnica. E é nesse ponto, né, bom, hoje não vai dar para entrar em detalhes, mas é nesse ponto que eu vejo, porque eu tenho muitos amigos e amigas no Japão. No Japão, as mulheres desempenham muitas vezes uma liderança surpreendente, estão na linha de frente desses movimentos. E eu penso o seguinte: qual é um erro a gente ter uma expectativa, a gente tentar ditar rumos para um Estado, para uma nação a que nós não pertencemos enquanto cidadão. Mas só para fechar, qual seria a minha grande expectativa a respeito de um possível papel futuro do Japão do mundo, incluindo aí um papel futuro do pensamento budista japonês? Eu sinto o seguinte: o Japão do século XX, ele foi tanto vítima quanto algoz de genocídio. Durante a Guerra dos 15 anos, entre 1930 e 1945, os exércitos imperiais japoneses desenvolveram formas inacreditáveis de genocídio na Ásia. Por outro lado, não só o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki se constitui um crime hediondo contra a humanidade, mas mesmo antes de Hiroshima e Nagasaki, os bombardeios norte-americanos contra a população civil podem ser tranquilamente classificados como crime de genocídio. E, ao mesmo tempo, o Japão é um país que desenvolveu toda uma tremenda reflexão sobre a sua própria responsabilidade de guerra. Nós temos a obra normativa de um monge budista chamado Ichikawa Hakugen, A Responsabilidade de Guerra dos Budistas. Nós temos as obras de um grande historiador, pensador, Yanaga Saburo, A Guerra do Pacífico, A Responsabilidade de Guerra. Então, eu acredito que um possível papel mundial para o Japão seria conquistar uma autoridade moral e não só defender o artigo 9º da Constituição, mas, inclusive, exportá-lo. O Japão precisaria assumir uma ofensiva pacifista na ONU e lutar para que a própria guerra seja colocada fora da lei enquanto uma forma de criminalidade internacional. Essa é a grande esperança que eu tenho sobre o Japão. Pode ser, possivelmente, que não se realize, mas é o que eu gostaria que os japoneses fizessem. Bom, já falei praticamente tudo quanto dava para falar essa noite. Vocês me desculpem, eu sou um ser humano extremamente perigoso, se me deixam falar. E, via de regra, quando eu começo, eu não termino, não paro. Essa noite, em grande parte pelo respeito, pela deferência a todas e a todas, eu vou abrir uma exceção. Mas acredito que mais do que essa interlocução bastante limitada, bastante moderada, nossa troca de opiniões, o nosso diálogo essa noite possa ter uma importância muito superior. Bom, muito obrigado. E entramos, então, nas questões. Muito obrigado. A gente vai abrir agora para as perguntas, então. Vamos começar com o nosso curador. Daqui a pouco vocês podem anotar as perguntas que estão nos papeizinhos aí em cima das mesas, e a gente vai fazer as perguntas também da internet, mas a primeira pergunta é do curador, o Antônio Florentino. Certo. Joaquim,
Muito obrigado por essa exposição tão instigante, né? Eu tenho várias questões para colocar, mas eu vou me ater a uma delas somente e as outras a gente continua depois. A gente continua depois, né? Uma pergunta que eu tenho, que eu não entendi muito bem, o que seria o caráter secular do Japão do século XX ou do século XXI? Se a gente pensa que o budismo não seria algo que marcaria a sociedade japonesa, ou o budismo, ou o confucionismo, o neoconfucionismo, o shintoísmo, que a sociedade japonesa é uma sociedade secular, então a minha pergunta é: o que seria esse secularismo? O que seria esse caráter secular do mundo, da sociedade japonesa? E qual seria a diferença entre a modernidade ocidental e a modernidade japonesa? Ou seja, se o Japão não conseguiu fazer um percurso, ou se não conseguiu estruturar uma modernidade a partir das referências do budismo, quais foram as referências dessa modernidade? O que eu percebo é o seguinte: quando tratamos da diferença entre Ocidente e Oriente, um elemento fundamental é o elemento da estruturação daquilo que nós chamamos de subjetividade. A construção da subjetividade no Ocidente, a meu ver, é muito diferente da construção da subjetividade no Oriente. Então, nós temos aí uma grande diferença. E a subjetividade no Oriente, a meu ver, ela foi construída a partir de elementos da filosofia indiana, do budismo indiano, do taoísmo, do zen budismo, do budismo. A subjetividade no Ocidente foi construída a partir da perspectiva cristã, grega, moderna, cartesiana, heideggeriana, ou seja, as tradições constroem os seus conceitos de subjetividade. Então, veja só, se o budismo, aliás, se o Japão atual é secular, se o Japão atual não é marcado pelo budismo, o que é que marcaria, então, a modernidade japonesa e o que a faria diferente da modernidade ocidental? Bom, Florentino, eu vou procurar responder a partir das suas próprias categorias do indivíduo atômico e do indivíduo em rede. Questão básica é o seguinte: nós temos uma clara distinção entre uma tendência de uma modernidade secular japonesa e o elemento estritamente budista, que são duas coisas que se interpenetram, mas que são basicamente distintas. O grande problema é que a sociedade moderna, secular japonesa é essencialmente uma sociedade estruturada em cima da subjetividade em rede. Ou seja, a própria secularidade japonesa é uma... Por exemplo, isso é perfeita... Eu não vou dizer que eu tenho uma teoria da cultura japonesa, porque eu não sou nem antropólogo, nem sociólogo, nem historiador, mas da experiência que eu tive no Japão, duas coisas são marcantes. Independente se o japonês não tem religião, se ele é budista, se ele é cristão, se ele é qualquer outra coisa. Primeira coisa, o japonês, é quase impossível para ele se pensar, se imaginar como um indivíduo abstrato, fora da relação comunitária. Ele pode pertencer a diversos grupos, ele pode ter diversas identidades dentro das relações sociais, mas para ele se imaginar como estando fora da relação é uma coisa quase impossível. Bom, isso pode levar muitos a pensar que o japonês é um robozinho coletivo, que ele não tem subjetividade, que ele não se diferencia. Isso é uma grande bobagem, se nós formos perceber. A tremenda criatividade que os japoneses têm na arte, na estética, na ciência, na tecnologia, isso aponta para uma estrutura de uma subjetividade tremendamente estruturada, alguma coisa que jamais poderia acontecer do puro e simples conformismo coletivo. Mas aí, eu me socorro de alguns dados de uma teoria da ética estritamente secular que foi proposta pelo Watsuji Tetsuro, que é a ideia do Aidagara, do intervalo. Ou seja, o japonês
ele não define a sua individualidade pelo fato de estar fora do grupo. Ele demarca espacialmente a relação dentro do grupo. É aí onde a subjetividade estritamente japonesa se manifesta. Eu confesso para vocês que todo esse lado extremamente expansivo da cultura brasileira, às vezes, é um pouco cansativo para mim, que eu sou uma pessoa bastante reservada. Então, quer dizer, todo esse ethos do distanciamento que marca a relação social japonesa é uma coisa onde eu sempre me encaixei com uma facilidade muito grande. Então, nós poderíamos dizer que antes do japonês ser confucionista, ou ser budista, ou ser cristão, ou ser marxista, ele já existe dentro da formação de uma estrutura, de uma subjetividade em rede. Isso é básico. Bom, isso é conservador ou isso é radical? Tem as duas perspectivas. Pode se tornar as duas coisas dependendo do contexto. Agora, o que eu estou querendo dizer é que a formulação de um pensamento estritamente budista, que, diferentemente, por exemplo, do ritual familiar ou de outros aspectos rituais que aparecem no cotidiano e que, evidentemente, são fortes, ela tem uma estruturação temática, né, que não é conhecida, não é pensada pela média dos japoneses e que tem suas exigências próprias. Então, existe, sim, uma estrutura da subjetividade relacional, mas isso não é estritamente budista. É só isso que eu queria dizer. Não sei se eu dei uma resposta satisfatória. Uma pergunta que veio da internet, para abrir aqui. É um professor da Unicamp, o professor Cassiano Quilici, diz o seguinte: prezado professor, muito obrigado pela palestra. O senhor poderia falar algo sobre sua visão da importância ou não das práticas meditativas no desenvolvimento de um pensamento filosófico? Bom, aí é uma questão altamente complexa. Por exemplo, dentro da filosofia japonesa moderna, nós temos, por exemplo, um autor como Nishida, que além de ele ter tido um pano de fundo familiar muito forte das práticas do budismo da terra pura, ele se dedicou durante quase 20 anos à prática do zazen. Então, por exemplo, até que ponto a prática da meditação zen ela teve uma importância decisiva na estruturação do pensamento de Nishida? Isso é um tópico bastante discutido na filosofia japonesa contemporânea. Agora, isso não é uma relação absolutamente necessária. Que, por exemplo, Tanabe Hajime, que eu reputo como um pensador muito mais consistente, muito mais radical que Nishida, ele nunca fez prática meditativa nenhuma. Então, quer dizer, é um aspecto que pode ou não estar presente de acordo com o perfil do pensador. Mas não acho que seja uma coisa absolutamente indispensável no caso. Desculpa que eu tenho a impressão que eu não respondi. O Marcos fez a seguinte pergunta: o que o budismo tem a ensinar aos brasileiros que estão numa época agressiva, ansiosa e quase autodestrutiva nesse período eleitoral? Isso é muito boa pergunta. Bom, eu vou falar antes mesmo do budismo sobre o que talvez seja a experiência mais grata que eu tive nas relações humanas na época da universidade. Talvez muitos aqui não acreditem que, embora a maior parte dos meus amigos japoneses fossem claramente japoneses de esquerda ou de extrema esquerda, eu tive grandes amigos japoneses que eram de direita e de extrema direita. E o que eu achava impressionante nesses relacionamentos, quer dizer, o que me estimulava, é que o conflito se dava estritamente ao nível do pensamento. Ele nunca se transformava em formas de agressão pessoal. Isso é visível, por exemplo, até mesmo no debate do Mishima Yukio com os estudantes radicais da Universidade de Tóquio. Eles batem forte no nível do pensamento, mas não tem agressão pessoal. Bom, isso foi a experiência mais grata que eu tive na universidade no Japão. A Universidade de Komazawa, onde eu me formei, é uma universidade onde os conflitos intelectuais são de uma extrema intensidade. A tensão, a confrontação intelectual é uma coisa que acontece a cada minuto, praticamente. Eu nunca vi em lugar nenhum do mundo esse nível de tensão. Mas com uma única exceção, que foi muito triste para mim,
isso nunca refletia nos relacionamentos pessoais. O nível de respeito que existia, precisamente em função da contundência das divergências, era uma coisa muito de base. Bom, eu estou falando aqui de uma dimensão pessoal. Agora, o que eu sinto é o seguinte, em termos de budismo, ser budista, num certo sentido, é passar por um processo de autoconhecimento e de autotransformação. Um dos aspectos, quer dizer, da ignorância, que é a questão central, básica do budismo, é que a ignorância sempre é um fator concomitante do surgimento do ódio. Então, na verdade, uma prática budista que não consegue bloquear as tendências ao ódio, que não abre o caminho para um debate público dos conteúdos relevantes, é uma prática, por definição, fracassada. Bom, isso para mim é uma resposta muito importante, porque, normativamente falando, a história do budismo sempre foi marcada por divergências intelectuais extremamente contundentes. Mas a capacidade de confrontar essas divergências, sem produzir o ódio, sem produzir a agressão a nível pessoal, é alguma coisa que sempre foi muito valorizado na tradição budista e que eu lastimo dizer que aquilo que eu aprendi de melhor no ambiente universitário japonês se transformou em uma coisa extremamente precária, possivelmente até em extinção na atual sociedade brasileira. Bom, não sei se eu respondi, mas... O Alberto Dornelles pergunta assim, ele quer saber se os jovens japoneses continuam assimilando a cultura tradicional japonesa ou se de fato eles têm uma indiferença em relação à tradição cultural do país. Essa é uma questão muito complexa pelo seguinte. Eu saí do Japão em 2003, eu nunca mais apareci por lá, embora os meus amigos japoneses venham com alguma frequência para o Brasil. Na época, né, que eu vivia no Japão, né, era uma situação muito curiosa. Por exemplo, eu tinha diversos colegas muito jovens na pós-graduação, pessoal 20 ou 30 anos mais jovem que eu. Começava, por exemplo, assistindo desenhos animados ou lendo histórias em quadrinhos. Ele pegava algum tópico do pensamento budista. Aí o cara entrava de cabeça dentro do estudo do budismo. O que eu sinto é o seguinte, é extremamente matizado, porque, por um lado, existem alguns aspectos da cultura tradicional japonesa que são bastante fortes entre os jovens. A própria questão do pensamento budista. Quer dizer, eu sinto, por exemplo, dialogando com jovens filósofos japoneses, mesmo que eles não tenham uma relação confessional com o budismo, que eles não frequentem os templos, que eles não... Você percebe que tem um pano de fundo da forma de pensar budista, que influencia, quer dizer, a maneira de pensar. E o grande problema para mim é que não se trata... A gente tem que pensar. Tradição não pode ser entendida pura e simplesmente como passado. Eu acho uma coisa muito importante a gente pensar uma espécie de um espiral do tempo, em que nós retornamos ao passado, nós reconstruímos o passado e transformamos o passado em um elemento criativo de projeção futura. E eu sinto, uma parte considerável da cultura jovem japonesa tem esse aspecto. Então, quer dizer, o fato da juventude japonesa articular outras formas de cultura, isso não me parece, de forma alguma, ser um puro e simples abandono dos padrões culturais japoneses. Mais uma pergunta, também veio pela internet, alguém que se identifica como Choque. A pergunta é a seguinte, o que o senhor tem a dizer sobre as ramificações do budismo no Japão e por que o senhor acha que existe tanta rivalidade entre as escolas budistas? Bom, isso é uma pergunta dificílima de responder. Primeiro, porque o budismo mais antigo no Japão, né, já começa diversificado. Você tem o enraizamento dessas chamadas 6 escolas, as 6 escolas do budismo japonês mais antigo, que já apresentam
pontos de vista filosóficos divergentes de uma maneira contundente. Agora, por que o budismo japonês se tornou tão diversificado? Isso acaba se tornando quase que um tópico de pesquisa histórica. Que, por exemplo, na Idade Média, nós temos um grande processo de identificação de determinadas escolas budistas com determinados segmentos sociais. Quer dizer, então, por exemplo, grande parte do Zen vai estar ligado aos samurais. Por outro lado, por exemplo, grande parte da escola da Terra Pura não só vai estar ligado aos camponeses, mas vai estar na base das revoltas camponesas. Então, na verdade, são oposições que, ao mesmo tempo que são intelectuais, são também políticas, sociais. O Jorge fez a seguinte pergunta. O que a tradição budista tem a ensinar sobre abordagem em relação à pessoa agressiva marcada pela ignorância? Aqui no Brasil temos a cultura do xingamento, todos são ignorantes se não concordam com a gente. Como fazer esse confronto quando os fatos importam menos do que as convicções? Essa é uma questão decisiva. Antes de tudo, bom, no budismo da Terra Pura, se fala muito no Monpo, no ouvir o Dharma. Mas eu acredito que esse conceito de ouvir, ele pode ser expandido para além de ouvir o ensinamento. Ou seja, ouvir no sentido de ter uma capacidade de ouvir, de estar receptivo. E você poder até discordar, mas estar aberto àquilo que o outro tem para te dizer. Esse seria basicamente um ponto de partida. Bom, eu via, entre esses professores em Komazawa, com que eu tinha uma relação de antagonismo intelectual, a gente se ouvia mutuamente, a gente esperava o outro falar até o fim para poder replicar. Que é outra coisa curiosa, que eu fico impressionado com a velocidade que o brasileiro pensa e fala. Geralmente, quando eu estou em roda de amigos, o meu cérebro quase que fica paralisado, né? Porque eu, para pensar alguma coisa, levo muito mais... Para eu pensar uma coisa, a pessoa já pensou 20 na minha frente. Então, às vezes, eu me sinto até... que é uma coisa que no Japão não acontece. Existe um dos aspectos que eu me sentia melhor no Japão e que eu tenho uma dificuldade grande de encontrar no Brasil, é aquela cultura de você sentar, você esperar lentamente a outra pessoa se manifestar, você ouvir o que o outro tem para dizer com todos os detalhes, só depois que ele termina de falar que você vai pensar e vai responder, e no momento que você está pensando em responder, o outro também está assumindo a mesma postura a seu respeito. Isso foi um dos elementos que eu mais apreciava na relação cultural japonesa. Agora, existe o problema. A questão da ignorância no budismo é um tópico básico, central. Uma das manifestações da ignorância é, evidentemente, o ódio. E a forma mais eficaz de se confrontar a ignorância, né, é precisamente a capacidade de ouvir com atenção. A pessoa pode dizer 5, você pode ter a disposição de responder 20, mas pelo menos você ouve até ao fim antes de dizer os 20. Bom, eu posso dizer nesse sentido, né, com uma única exceção, durante todos os anos que eu estive em Komazawa, teve um único caso de agressão pessoal que eu tive que responder à altura. Mas com a única exceção, né, eu nunca fui objeto de nenhum tipo de agressão pessoal nos 18 anos que eu vivi no Japão. Várias pessoas tinham divergências intelectuais ou políticas extremamente contundentes comigo, mas era um clima cultural, né, onde a gente podia brigar de uma forma extremamente intensa, extremamente dura, mas sem nenhum tipo de implicação pessoal. Talvez, quem sabe, esse tenha sido possivelmente o Japão de hoje já não seja mais assim. Possivelmente essa cultura já esteja entrando em decadência, mas pelo menos talvez dê para pensar que aí sim a gente tem um produto, nem que seja subliminar da cultura budista. Bom, não sei se eu respondi, mas... Joaquim, alô? Sim. Uhum. Eu tenho mais uma questão para te colocar. A questão que eu coloco, ela tem a ver, de certa forma, com a sua exposição,
mas avança um pouco mais. E eu acho que é uma pergunta um pouco mais simples, né? O mundo moderno, ou melhor, o mundo contemporâneo do século XXI, o mundo do caráter avassalador, da técnica, da correria, da loucura, ainda aprende alguma coisa com o budismo ou não? O budismo é algo que se tornou objeto de estudo dos historiadores? É simplesmente um conhecimento histórico? Ou nós podemos pensar ainda o budismo como uma solução, ou como soluções para os nossos problemas cotidianos? Ou seja, o século XXI ainda pode esperar alguma coisa do budismo? Nós podemos hoje pensar que o budismo nos apresente uma proposta de uma proposta para problemas atuais nossos, de todos nós, principalmente nós que estamos aqui presentes, pessoas que não são pesquisadores do budismo. Então a pergunta é: o século XXI, a cotidianidade do século XXI, da modernidade do século XXI, ainda tem alguma coisa a aprender com o budismo? Eu acredito que sim. E aí eu posso responder em 2 níveis. Primeiro, que surpreendentemente... Bom, vou fazer um breve comercial, já que é o caso. Um grande amigo meu, um monge japonês, residente aqui no Brasil, se eu não me engano, em Marília, ele terminou por esses tempos, né, uma trilogia sobre a história do budismo no Brasil, um filme, um documentário, sobre o Buda, o Dharma e a Sangha. É uma coisa impressionante, né, como o budismo conseguiu se enraizar no Brasil. De uma forma, por exemplo, quando eu fui para o Japão, seria praticamente impensável que isso acontecesse. Embora tudo isso ainda seja muito incipiente, eu percebo traços muito fortes, pelo menos de um esboço de resposta do budismo à atual situação no Brasil. E isso me parece uma coisa bastante viva. Agora, o outro ponto... O meu contato com o budismo japonês, né, tem um lado assim, extremamente paradoxal. Porque entram com frequência aquelas notícias que o Japão está nas últimas, o budismo está decadente, aquilo não dá mais nada, De repente, né, quase que do nada, né, surge alguma resposta bastante contundente do lado do japonês. Isso tanto a nível do pensamento, quanto a nível da vida concreta, cotidiana. Então, o que eu sinto... Realmente, o budismo japonês, em que pesem as aparências, ele tem uma vitalidade impressionante. E o que eu posso dizer é o seguinte: como eu sempre penso a história humana sobre o signo da imprevisibilidade, toda a minha experiência histórica me fez sentir isso. Eu não acredito que a história humana tenha um destino certo, alguma coisa que seja certa em termos deterministas. Embora, né, eu confesso que eu não seja muito otimista, aliás, nada otimista, a vida me ensinou, né, a não assumir, né, conclusões muito rígidas ou muito duras sobre essas situações. Então, o que eu sinto, né, que, por incrível que pareça, seja em termos desse incipiente budismo brasileiro, seja em termos de respostas que se articulam do lado japonês. Bom, eu não vou colocar aí o budismo como uma panaceia universal, senão eu sairia pela cidade gritando que só Buda salva, e aí eu acho que os resultados não iam ser dos melhores. Mas o que eu sinto é que, pelo menos, o pensamento e a prática budista, né, ainda tem muito o que dizer. Tá certo? O Eduardo Lara, ele faz a seguinte pergunta, ele se identifica aqui como filósofo e psicanalista. Ele gostaria de agradecer a palestra e perguntar o espaço que a psicanálise tem na sociedade japonesa, haja vista a diferença, como mencionada, na concepção de sujeito. E se há algum pensador japonês que escreveu e se debruçou sobre a compatibilidade e a incompatibilidade de a psicanálise existir no Japão. Vejam bem,
não é um tópico que me seja muito peculiar, porque o meu vínculo com a psicanálise é relativamente superficial. Mas, primeiro, a nível factual, certamente existe psicanálise no Japão. Existem psicanalistas japoneses, existe uma certa quantidade de japoneses que fazem análise. E existe também, eu não saberia dizer que nível teórico, que qualidade teórica teria o pensamento psicanalítico japonês. Mas o que é curioso, existem psicanalistas japoneses que empregam determinadas metáforas budistas, inclusive para substituir o complexo de Édipo. Um exemplo, existe, por exemplo, na literatura budista mais antiga, a figura do príncipe Ajatashatru, que era um príncipe assim que violou o pai, ou seja, que prendeu a mãe e matou o pai. Príncipe, inclusive, que mantinha, quer dizer, um vínculo assim bastante contraditório com o próprio Buda, nos relatos mais ou menos históricos. Eu não me lembro o nome desse psicanalista japonês, mas ele escreveu alguma coisa sobre o que ele chama de complexo de Ajase, complexo de Ajatashatru. Então, não é uma pergunta que eu tenha condições de responder a contento, porque a própria psicanálise é uma coisa que está bastante distante das minhas preocupações mais fundamentais. O que eu sei sobre os desenvolvimentos da psicanálise no Japão é uma coisa bastante limitada, mas, factualmente falando, primeiro, existe sim psicanálise no Japão. Segundo, eu não posso garantir nada sobre a qualidade ou sobre o rigor das formulações psicanalíticas japonesas, mas certamente existem formulações psicanalíticas japonesas que muitas vezes empregam figuras ou metáforas de origem budista. É só isso que eu posso dizer. A Mônica fez a seguinte pergunta. O budismo é compatível com a comunicação passional, ansiosa e, às vezes, tóxicas das verdades absolutas das redes sociais? Bom, o budismo pode te ensinar a lidar com isso. Compatível, evidentemente que não é. Se você se deixar levar por esse clima, evidentemente você já perdeu o contato com a prática budista. Mas eu diria, né, que a capacidade de perceber o que está em curso nas redes sociais, de evitar o discurso de ódio, de evitar a agressão, de procurar criar outros tipos de relacionamentos, é alguma coisa que pode ser entendida assim como uma prática budista. Embora eu confesso para vocês, recentemente eu sempre digo para os meus amigos do Facebook, né, se vocês quiserem debater comigo, me encontrem presencialmente. Debates de Facebook não são produtivos. Quer dizer, eu só dou indicações muito gerais do que eu penso. Se quiser debater comigo, tem que ser no presencial mesmo. O Walter faz a seguinte pergunta. Há algum estereótipo predominante no Brasil relacionado ao budismo? O senhor acha que existe uma banalização da expressão zen muito popular entre nós? Isso sem dúvida alguma. Eu posso dar até alguns exemplos, até jocosos, até engraçados. Por exemplo, em São Paulo, nós temos pelo menos um templo zen, que é o templo mais tradicional, que é o Bushindi, lá na Liberdade. Eu me lembro que anos atrás, na época do meu retorno ao Brasil, eu vi uma espécie de um catálogo de endereços zen. Então, tinha massagem zen, não sei o que zen, shiatsu zen, acupuntura zen. Tinha tudo que era zen, a única coisa que não aparecia era o endereço do Bushindi. Bom, esse é um caso alarmante, né? Porque vamos pensar o seguinte. Nos anos 60 e 70, né, zen era substantivo. Quer dizer, existe uma religião, existe uma prática espiritual chamada zen que tem tais e tais características. Na época que eu retornei ao Brasil, em 2005, passou a ser adjetivo. Você é uma pessoa zen. Aquilo é uma coisa zen. Agora, eu diria que a sociedade brasileira ela é tremendamente atravessada de estereótipos sobre o budismo.
Eu posso até, se a pessoa estiver interessada, eu posso até criar um dicionário de estereótipos budistas brasileiros. Não seria difícil. A Luciana fez a seguinte pergunta. Para o budismo, a raiva é diferente do ódio? Ela é transformadora? Em algumas tradições do Abhidharma, esses são dois conceitos distintos. Por exemplo, a raiva muitas vezes pode ser entendida como uma frustração diante de situações de desvantagem, dificuldades. Agora, a raiva, enquanto tal, nunca é considerada um fator positivo. Então, na melhor das hipóteses, ela teria que ser transmutada, mesmo que ela não fosse eliminada. Mas a raiva, considerada em si mesma, ela dificilmente pode ser considerada um fator positivo. A Mônica Marques Ribeiro pergunta se haveria sentido do budismo se adaptar ao mundo atual, no sentido de responder às demandas e necessidades sociais relacionadas aos conflitos humanos associados à depressão e ao suicídio. Bom, eu não acho que seja tanto a questão do budismo se adaptar, mas do budismo apontar algumas direções. Aí eu posso falar de uma experiência muito minha. No Japão, eu vivi dois tipos de realidade do budismo. Pelo menos dois, talvez mais. Uma foi dos meus últimos anos, quando eu residia em Tóquio, quando eu estava pesquisando ou ensinando na Universidade de Komazawa, que eu vivia num ambiente urbano, que não era um ambiente de um isolamento completo, né? Porque eu tinha um vínculo muito forte com os meus colegas, com os professores, com várias pessoas na sociedade, mas que era um vínculo que tendia um isolamento maior pelas próprias características da vida urbana. Agora, eu tive uma outra experiência que me marcou de forma decisiva. Eu vivi alguns anos nas comunidades camponesas do norte do Japão. Foi uma das experiências mais impressionantes da minha vida, né? Porque eu não precisava de televisão, eu não precisava de nada dessas coisas. Eu estava em interação constante com as pessoas, todo mundo interessado em todo mundo fazendo coisas juntas, todo mundo vivendo em comunidade, todo mundo pensando coisas interessantes, fazendo coisas, se enganjando em coisas. Eu sinto que o problema da depressão não é muito mais do que vamos fazer o tratamento da depressão. Talvez tenha um pouco que ver com aquilo que o Florentino chama de indivíduo atômico. Mas, de uma forma ou de outra, a depressão me parece ser um sintoma do isolamento, da ruptura com as relações sociais. Porque é interessante, né? Na época que eu vivi, entre esses camponeses do norte do Japão, evidentemente que eles não eram nem santos, nem super-homens, eles tinham sofrimentos, tinham dificuldades, tinham problemas, às vezes bastante sérios, mas eu nunca vi ninguém minimamente deprimido. Porque, num certo sentido, né? Bom, isso já tem vários estudos na psicologia, na psiquiatria, que apontam nessa direção. Quer dizer, que a depressão, em grande parte, é um produto do isolamento extremo. Então, nesse sentido, quer dizer, mais do que o budismo se adaptar à atual sociedade, o budismo pode ter uma função de transformar as atuais relações sociais. Eu penso assim. Constituir outras formas de relação social, rompendo com o individualismo, rompendo com o isolamento, criando vínculos comunitários. Mais uma pergunta que veio do Eduardo. O Eduardo diz o seguinte: os adolescentes hoje estão assistindo séries e filmes no módulo de velocidade, o forward, para dar tempo de assistir outras séries e outros filmes em menos tempo. Sem o tempo adequado para pensar, a reflexão será artigo de luxo para essa geração? Possivelmente, se as tendências continuarem dessa forma, sim. Agora, como eu não acredito, e aí é um ponto básico, né, que a nossa sociedade está submetida a um domínio fatalista da técnica ou da tecnologia. Inclusive esses casos paradoxais, né? Por exemplo, uma mesma cultura nerd no Japão, que entre os japoneses conduz ao isolamento, se torna a base de construção comunitária entre os jovens no Brasil. Então, eu acho, né, que certamente tudo isso são problemas que a juventude enfrenta, mas como eu conheço muitos jovens
que não estão submetidos a esse padrão. Jovens que são capazes de pensar, de ler, de discernir, de criar relacionamentos. Eu acho que essas tendências são, em princípio, reversíveis. Pelo menos é o que eu acho. Aliás, diga-se de passagem, da mesma forma que eu me referi ao fato, né, de que a arte e a cultura do Brasil possivelmente nunca estiveram tão bem, mas que o único que não sabe nada disso é o brasileiro. Eu tenho encontrado entre os jovens, né, pessoas de sensibilidade, de inteligência, de atenção absolutamente extraordinária. Então, eu acho muito problemático falar, os jovens são assim, porque eu vejo os jovens de uma forma muito diferenciada. Mas, certamente, todas essas tendências conduzem, né, ao isolamento, à supervelocidade, à incapacidade de consideração, por exemplo, dos tópicos em pauta. São tendências perigosas, não acho que sejam irreversíveis, não acho que sejam um destino, e eu acredito que podem e devem ser revertidas e que possivelmente o budismo possa ter um papel nesse processo. Duas pessoas fizeram praticamente a mesma pergunta aqui. O René Campos pergunta, ele pede indicação de livros para quem é leigo no budismo, poder conhecer mais. E o Miguel também pergunta quais são os livros que o senhor indica para quem tem interesse em se iniciar e conhecer mais sobre o budismo. Bom, aí tem muito, mesmo em língua portuguesa, tem muita coisa. Primeiro tem aquele clássico famoso do professor Ricardo Mário Gonçalves, né? Textos budistas e zen budistas, que foram as primeiras traduções, possivelmente, para o português, de textos clássicos budistas e facilmente compreensíveis. Tem, por exemplo, para quem quer uma coisa levemente mais acadêmica, tem aqueles 2 volumes da espiritualidade budista publicados pela Perspectiva, que não são, quer dizer, textos acadêmicos num sentido assim incompreensível, mas que já são uma leitura mais pesada. Bom, aí aproveitando para fazer mais um pouquinho de comercial, tem os livros da editora FI na área, que são os melhores que tem na Academia Brasileira. E tem um livro meu, né, que já está esgotado, que eu publiquei na época da Universidade Federal da Paraíba, que é o Budismo Yogacara, uma introdução. Então, literatura para um aprendizado básico não falta. Se quiser, eu posso indicar uma série de outros. A Rosana pergunta, como monge, qual a radiografia que o senhor faz do Brasil hoje? Essa é duríssima. Bom, vocês me autorizam a dizer o que eu penso? Bom, eu já disse anteriormente, né, que uma das grandes lições que eu aprendi no Japão, né, foi precisamente essa capacidade de desenvolver confrontos de pensamento de alta intensidade, sem que isso fira as relações pessoais. Isso é um dado muito importante, foi uma coisa que sempre me tocou, sempre me comoveu. Mas agora eu vou ser obrigado a falar uma coisa bastante pesada sobre um outro aspecto que eu aprendi da cultura japonesa, aliás, da história japonesa recente do século XX. Certamente, aí existem determinados problemas que não admitem meias palavras. No século XX, o Japão se constituiu como uma potência imperialista. Isso desde o início do século XX, até a chamada Guerra dos 15 Anos, entre 1930 e 1945. Ou seja, os japoneses veem a história de uma forma bastante diferente do Ocidente. Então, frequentemente, em vez de falar de Segunda Guerra Mundial, você fala de Guerra dos 15 Anos, que se estende desde 1930, quando se dá a invasão da Manchúria, até 1945, com a derrota do Japão na Guerra do Pacífico. Então, esse é o problema mais pesado da história japonesa recente. Quer dizer, toda a criminalidade, o genocídio que o Estado japonês fez de uma forma organizada sobre os países da Ásia. Mas existe o reverso da questão, né? Não são apenas os movimentos pacifistas, ou a defesa do artigo 9º da Constituição, que impede que o Japão empregue forças armadas nos confrontos internacionais como solução de conflitos internacionais.
dentro e fora do budismo, existe uma reflexão, um pensamento de extrema contundência, que é um processo de autocrítica do budismo japonês e do pensamento japonês em relação à Guerra dos 15 Anos e a atuação do Japão no século XX. Bom, eu aprendi aí uma coisa extremamente fundamental a respeito de como exercer a responsabilidade histórica em relação à nação ou país da qual você é membro. Alguma lição, para mim, imperdível. Aí eu vou ser obrigado a dizer o que eu acho do Brasil atual. Questão básica, central do Brasil, é que o Brasil é um país de índios construído por negros para brancos. O Brasil é um país visceralmente racista. É um país construído em cima de um genocídio indígena, que, na verdade, nunca parou e se radicaliza cada vez mais, e, inclusive, é justificado juridicamente através de monstruosidades que nem o marco temporal. O Brasil foi construído em cima da monstruosa escravização africana. E ainda hoje os traços do racismo, o genocídio que ocorre da população negra e periférica, é o maior problema da sociedade brasileira, sem dúvida alguma. Então, eu acho que nós brasileiros estamos precisando aprender a exercer responsabilidade histórica sobre o nosso país. Ou seja, nós temos uma história de genocídio indígena, de escravização africana, de uma destruição brutal do meio ambiente, de um completo descaso pela vida, de um modo geral. Ou nós fazemos, quer dizer, uma análise dura dessa história pregressa, que ainda continua, em alguns aspectos, até se radicaliza. E nós desenvolvemos mecanismos dos direitos humanos, toda uma teoria dos direitos humanos, uma teoria jurídica que suplante infinitamente o que existe no Brasil hoje em dia. Ou nós concretizamos isso enquanto um projeto de nação, ou eu tenho certeza que o Brasil não terá nenhum futuro. Esse é o meu diagnóstico. A Márcia quer saber quais as regiões do Brasil em que o budismo está mais difundido e quais ainda não chegou. Bom, aí uma coisa extremamente interessante. Como eu já disse antes, eu não sou cientista social, nem antropólogo, nem sociólogo, nem mesmo historiador, embora eu tenha alguma formação de historiador. Mas falando em termos, primeiro, factuais. Aqui na região de São Paulo, nós temos uma das grandes centros de concentração budista, em parte devido às imigrações orientais, principalmente chineses e japoneses, mas também temos a presença de uma série de budismos que não vêm pela imigração oriental, como é o caso, por exemplo, do budismo tibetano. Então, São Paulo, a região de São Paulo, tem uma presença budista muito forte. Eu não saberia dizer em termos de números, mas no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde eu resido, paradoxalmente, que é uma região com muito pouca de imigração oriental, nós temos uma presença budista consideravelmente forte. Agora, é curioso, eu inclusive preciso corrigir um dos dados aí do meu currículo. Eu fiz pós-doc, também fui professor do departamento da pós-graduação, quer dizer, em Ciências da Religião na Universidade Federal da Paraíba, mas eu já me afastei desde o ano passado, eu já não pertenço mais ao staff e à coordenação, mas uma das experiências mais importantes que eu tive na Paraíba, que eu estive em uma banca de mestrado precisamente sobre a história do budismo paraibano, que inclusive já foi publicado como livro. Então, é interessante que em maior parte das regiões do Nordeste, por exemplo, a presença do budismo ainda é muito pequena, mas, curiosamente, tanto em termos do engajamento religioso, ou intelectual, ou filosófico, quanto em termos, por exemplo, da pesquisa sobre o budismo, existe, sim, um interesse muito forte em vários estados do Nordeste. Agora, o que eu conheço mais, praticamente, é o Rio Grande do Sul, São Paulo, Nordeste. Em outras regiões do Brasil, nós temos níveis diversos de presença do budismo,
Mas isso, como eu não sou pesquisador, eu praticamente só conheço através da experiência concreta. A Natália Gonçalves, ela começa a pergunta falando que, pelo que ela percebeu, o budismo é uma forma de pensamento. E qual seria a ligação do budismo com a religião? Bom, aí será que vocês me autorizam a fazer uma resposta um pouquinho difícil? Primeira coisa. Na filosofia da religião, muitas vezes, nós temos um conceito estereotipado de religião. No sentido, por exemplo, que religião muitas vezes é quase que identificado com monoteísmo. Bom, é uma coisa surpreendente. Por exemplo, a disciplina que existe internacionalmente da filosofia da religião, ela ganhou uma certa respeitabilidade intelectual porque ela empregou uma série de instrumentais da filosofia analítica na reflexão religiosa. Mas, na sua maior parte, a filosofia da religião praticamente considera as temáticas do monoteísmo como auto-evidentes, quando, na verdade, o budismo é uma religião, mas é uma religião ateísta, abertamente ateísta, que nos obriga a pensar, a repensar o sentido do que é a religião. Bom, eu vou dar um esboço de resposta. No budismo, a estrutura religiosa básica se dá pelo encontro de dois polos. Por um lado, existe o nascimento na condição humana. Por outro, existe o encontro com o ensinamento do Buda. Bom, esse ensinamento do Buda é considerado uma mediação absolutamente indispensável ao esclarecimento da ignorância da condição humana. Bom, vou dar um exemplo que eu gosto de um texto do budismo primitivo que existe em Pali. Infelizmente, na tradução chinesa, o trecho que eu acho importante não aparece. É que no primeiro discurso do Buda, frente aos 5 discípulos, o Buda discursa sobre as características do caminho. No momento que os 5 discípulos compreendem e realizam a iluminação, se fala, e então surgiram 6 arahatos sobre a terra. Ou seja, não é os 5 mais o Buda. São 6, é uma comunidade nesse sentido. Ou seja, aí tem uma série de questões difíceis, que eu posso dizer o seguinte. Por um lado, o conteúdo do ensinamento budista é extremamente filosófico, extremamente teórico. Se vocês estudarem, vocês vão ver. Ele tem uma estrutura filosófica, teórica, que não tem como não chamar de filosofia. Agora, por outro lado, ele não é alguma coisa que possa surgir pura e simplesmente da minha reflexão solitária. Existe um elemento da externalidade do ensinamento, do encontro com uma determinada tradição que vem ao meu encontro e que se transforma no fator decisivo da minha autocompreensão. Então, nesse sentido, na medida que o budismo pressupõe uma mediação com o ensinamento enquanto um fator externo, aí eu penso particularmente no budismo da Terra Pura, ele pode tranquilamente ser chamado de religião com todo o seu ateísmo. Ou seja, religião e teísmo não são sinônimos. Religião, para mim, muita gente não vai gostar. Aliás, uma das frases mais notáveis desse filósofo que eu citei, Tanabe Hajime, Chokusetsei ga arienai no de subete ga baikai de aru. Não existe o imediato, não existe a imediaticidade, tudo é mediação. Isso é uma clara crítica ao Nishida. O Nishida, no ensaio sobre o bem, ele fala primeiro da experiência imediata, da experiência pura. Depois ele tenta dizer que entre a experiência pura e o pensamento só existe uma diferença de grau. Mas ele percebe que não. Então a filosofia do Nishida fica sempre nesse vai e vem. Na verdade, ele quer voltar para o imediato. Mas ele percebe que o imediato é impossível e ele retorna para a reflexão. Aí o Tanabe perdeu a paciência e criou essa fórmula. Não existe imediato, tudo é mediação. A língua japonesa, nesse sentido, tem uma beleza fora do comum. Chokusetsei ga arienai no de subete ga baikai de aru. Essa é a frase mais explosiva do Tanabe. Então, eu defino religião não como teísmo, mas como mediação. Ou seja, como
o esclarecimento da condição humana exige a mediação com um fator de externalidade. Vieram duas perguntas aqui que são bem semelhantes. A Joana diz assim: se o senhor acredita que temas como o budismo e a história do budismo poderiam ser abordados nas escolas como outras religiões? Se sim, como? E o Sandro, ele falou que ele segue o budismo e ele trabalha no Brasil com um sistema de educação humanista. Ele gostaria de saber como como o senhor vê essa questão de levar o budismo dentro do sistema de ensino. Bom, primeira coisa, já que aqui no Brasil nós estamos com sérias discussões a respeito da laicidade do Estado e outras coisas, eu vou colocar aqui de uma forma inequívoca que eu me oponho radicalmente a todas as formas de ensino confessional na escola pública. Radicalmente. Ou seja, dentro das instituições confessionais, evidentemente, você tem que reconhecer o ensino confessional, mas eu não gostaria de forma alguma que o budismo começasse a colaborar com esses projetos de educação religiosa confessional dentro das escolas da rede pública. Agora, o que eu acho? Certamente, eu acho que as pessoas têm diversas opções a respeito da religião. As pessoas têm todo o direito de achar que a religião pode ser uma coisa significativa, ou achar que a religião não faz absolutamente sentido nenhum, achar que uma determinada religião faz sentido e as outras não. Isso, eu acho que tem que ser trazido realmente para a esfera da decisão do indivíduo. Agora, uma coisa que eu tenho certeza, né, é que a ignorância a respeito da religião é uma coisa extremamente perniciosa. Se as pessoas não tiverem uma mínima informação sobre a história das grandes religiões, sobre as temáticas, os problemas das grandes religiões, elas se deixam envolver de uma forma muito fácil por uma série de questões, aí, de fatores que geralmente são prejudiciais. Então, eu acho, né, que certamente não só o budismo, mas dentro, por exemplo, de uma educação concebida em termos não confessionais, é importante, sim, que se conheça a história do budismo, se conheça o pensamento budista, na universidade principalmente. Porque o que eu sinto, aí já vou eu com mais uma das minhas brincadeiras, eu acho estranhíssimo, né, porque, em parte, né, porque a minha formação acadêmica é basicamente japonesa, quase sempre quando eu estou em algum simpósio acadêmico, né, e os meus colegas começam a falar como se fosse alguma coisa óbvia, a nossa civilização ocidental, eu sempre olho para o lado e tenho ânsia de perguntar, nossa de quem, carapata? Bom, esse é um problema, porque a estrutura da academia brasileira ainda reflete demasiadamente uma perspectiva europeocêntrica e colonialista, que é alguma coisa que reflete na própria forma como os problemas são tratados. Então, independente aí do valor que se possa atribuir ao budismo, à história do budismo, eu acho que isso precisa ser mais conhecido, precisa ser mais discutido, nem que seja no sentido de ampliar minimamente a nossa perspectiva intelectual. Aliás, só complementando, nos 4 anos que eu ensinei na Universidade Federal da Paraíba, eu dei vários semestres de história do pensamento budista. Eu tenho um orgulho imenso de nunca ter dado uma aula de caráter confessional. Eu sempre apresentava as dificuldades do pensamento budista, a complexidade do desenvolvimento histórico do budismo. E, modéstia à parte, eu acho que isso foi muito bom para os meus alunos, independente delas ou deles, né, terem um interesse especializado pelo budismo ou não. A última pergunta da noite veio do Gian, e é o seguinte: o senhor acha que falta às nações ocidentais, além do Brasil, essa discussão sobre responsabilidade histórica, sobre os erros do passado? Varia. Primeiro, definitivamente eu não consigo entender se além do Brasil. Eu não consigo sequer visualizar o Brasil como Ocidente.
Isso para mim é impensável. O Brasil ele ainda não é, por exemplo, como o Japão, como a China, como a Europa, que já tem uma civilização consolidada. O Brasil é um país que vai se formar no futuro através da interação entre elementos indígenas, africanos, asiáticos e europeus. A tradição europeia é importante, mas era só um dos fatores, né, nesse processo. E isso, para mim, é Brasil. É um processo em formação a partir de elementos históricos e culturais absolutamente heterogêneos. Mas, no caso ocidental, né, eu acho, por exemplo, né, com todas as contradições do pós-guerra alemão, a Alemanha conseguiu trazer a autocrítica em relação ao nazismo até o aparelho de Estado, em um nível que, infelizmente, o Japão não conseguiu. No caso japonês, né, nós temos movimentos sociais, nós temos pensamentos contundentes, mas a estrutura do Estado japonês jamais se democratizou a um ponto em que isso pudesse tornar uma pauta pública do próprio aparelho de Estado. Nesse sentido, eu acho, com todas as críticas que se façam à Alemanha, e são todas justas, eu acho, parece-me, né, que a Alemanha teve um grande percurso nesse sentido. Agora, para países, por exemplo, como os Estados Unidos da América do Norte, eu daria nota 0. Eu não vejo nos Estados Unidos quase nenhuma capacidade de exercer essa responsabilidade histórica, pelo menos até agora. Infelizmente, a gente chegou ao final da palestra de hoje, mas eu vou só repassar a palavra para o monge, caso queira fazer um último comentário antes dos avisos finais aqui da noite. Posso falar? Pode. Bom, os meus comentários, não sei se finais, porque eu não considero esse nosso encontro final, mas só uns breves comentários. Primeiro, queria agradecer profundamente a todas e a todos por esses momentos extremamente significativos que nós pudemos compartilhar. Segundo, eu acredito que vocês devem ter intuído que o tema vai longe, tanto em termos da discussão sobre budismo e século XXI, quanto em termos das possíveis implicações disso para o Brasil. Agora, eu gostaria de entender, bom, e aí, retornando, né, aquele relato do Buda histórico, que é uma coisa absolutamente emocionante, né? Quer dizer, que nos coloca o Buda em especial e os 5 discípulos. Existe uma comunidade de 6, e essa é a comunidade histórica que dá origem a toda a história do budismo. Então, é fundamental esse nosso encontro e as possibilidades futuras que podem vir desse nosso encontro. Então, foi uma noite assim, extremamente significativa, eu só posso agradecer. Muito obrigado. Só uns avisos finais aqui, lembrando que esse vídeo da palestra já está disponível no nosso site, no nosso YouTube e também no nosso Facebook. E na próxima sexta-feira a gente vai iniciar o módulo de outubro que se chama Afinal, Isso é Tudo. Fé, Razão, Fama e Busca da Transcendência no Mundo Líquido. Com curadoria de Leandro Carnal. Ele vai abrir a série especial do Café Filosófico com um debate sobre fé líquida no Teatro Politeama, em Jundiaí. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no site ingressorapido.com.br. A partir do dia 3, às 15 horas, e quem não conseguir ir até o local, pode acompanhar também pelo nosso site. E, novamente, só um pedido de aplausos para o nosso convidado de hoje. Obrigado.